Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui no lado de lá. Estou de volta, desculpem a ausência, tive alguns problemas e tive que me ausentar por alguns dias, mas aqui estou cheia de relatos para contar, então vamos começar com o primeiro relato de hoje. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Então vamos para o primeiro relato de hoje. Olá, Iris, desculpe pelo longo relato. Desde já quero agradecer por você ler a minha história de EQM aqui no seu canal O Lado de Lá. Muito sucesso. Muito obrigado. Quando eu tinha 7 anos, foi a primeira vez que meu coração parou de bater e eu morri clinicamente e fui trazido de volta por meio de intervenção médica. Eu estava deitado na minha cama, dormindo, era tarde da noite. Senti uma pressão terrível no meu peito e não conseguia respirar, nem chamar pela minha mãe. Então eu senti uma dor aguda na minha cabeça, que era agonizante. A próxima coisa que eu lembro é que eu estava subindo em uma espécie de escorregador. Naquela época parecia um escorregador. Estava subindo o escorregador em uma velocidade muito rápida e cada vez mais rápido. Eu me sentia eufórico. Quando a dor no meu peito e a dor na minha cabeça desapareceram totalmente. E eu senti um formigamento por todo o meu corpo, o que, como um adulto, eu compararia a um orgasmo de corpo inteiro. Depois me vi em uma espécie de vale, diferente do que eu já tinha visto antes. Era um belo vale. Haviam flores por toda parte. Algumas pareciam jacintos, outras eram lindas rosas vermelhas e amarelas. E todos os tipos de flores que eu não sabia nem o nome, mas todas elas estavam vivas e se movendo. Eu achava que elas eram tão maravilhosas e estavam balançando e cantando algum tipo de música, uma melodia que me lembrou de quando eu costumava ouvir o coral na igreja, com meus pais nas missas de domingo. Havia um brilho de tudo e havia um lago que parecia vivo e ondulado e emitia sons de sinos tilintantes, como os sinos de vento que tínhamos em nossa varanda. Eu apenas sentei no chão em total admiração. De repente vi o meu pequeno Botão, que era o meu gato, que morreu de sinomose 3 meses antes. Ele veio até a mim e se jogou no meu colo. Começou a roronar muito alto e lambeu meu rosto, que formigou de uma maneira muito agradável. Senti-me ali nesse lindo vale, pelo que me pareceu muito tempo. E então um homem barbudo, com pele de bronze escuro, meio que flutuou na minha frente. Eu não estava com medo, porque ele parecia muito com uma foto de Jesus que tínhamos pendurado na sala da escola dominical. Só que a sua pele era escura e brilhante, com um brilho que parecia estar cheio de humor e calor, e ele não era nem um pouco assustador para mim. Ele tinha um brilho nos olhos que eu gostava. Ele me levantou como se eu não pesasse nada e me colocou em seus ombros e começou a caminhar para onde terminava o vale. A próxima coisa que eu me lembro é que ele me colocou em uma parede de pedra, ou parecia uma para mim, mas estava brilhando e era transparente, e me lembrou da mica que veio com o kit de microscópio do meu irmão. Ele me disse que minha mãe precisava de mim e me amava e ficaria arrasada se eu não voltasse. Eu não queria ir embora porque estava com medo da dor horrível que senti e queria ficar ali onde eu estava. Ele me prometeu que eu não sentiria dor se voltasse.
Então, a próxima coisa que eu lembro depois era: estava correndo por uma coisa que parecia um slide e estava muito escuro, como um túnel na visão adulta. Eu tive um derrame e meu coração parou de bater, e depois me disseram que eu tinha morrido por quase 4 minutos. Mais tarde na vida, eu descobri que eu tinha síndrome de morte súbita cardíaca, ou também chamado de síndrome de parada cardíaca súbita. Quando voltei à consciência, eu estava amarrada e babando pelo lado direito da boca. Fiquei no hospital por cerca de 1 semana e, evidentemente, os danos do derrame não foram muito graves, o que foi um milagre, devido ao tempo que a ambulância demorou para chegar à minha casa. Por sorte, o hospital não ficava longe da nossa casa. Eu continuei sonhando com aquele homem brilhante que me disse que eu tinha que voltar para casa para meus pais e família. E como ele disse que se certificaria que eu não sentisse dor, ele cumpriu com sua promessa. Quem quer que fosse aquele homem, eu queria mais do que tudo voltar para onde eu fui quando meu espírito deixou o meu corpo. Até hoje tenho uma leve queda no lado direito da boca, mas não é perceptível. Quando eu cresci, meus pais me explicaram que eu havia morrido, mas os paramédicos conseguiram fazer o meu coração bater novamente e eu voltei. Nunca mais fui o mesmo depois de ir para o lado de lá. Muitas coisas estranhas aconteceram comigo depois disso, mas vou explicar no meu próximo relato, porque teve a segunda vez que eu fui também clinicamente morto. Iris, muito obrigada por você ler o meu relato. Obrigado a todos do seu canal, espero que gostem. Fim. Muito obrigado você. Nossa, que relato interessante. Então tem um segundo relato que você morreu clinicamente pela segunda vez. Já manda aí esse relato para mim. Olá, Iris, me chamo Mariana e vou resumir aqui a minha breve experiência de quase morte. Eu tentei ela tentou contra a própria vida quando tinha 23 anos, hoje tenho 28. Eu estava em um momento muito difícil da minha vida, lutando contra uma forte depressão, desempregada e vivendo de favor na casa de uma irmã, que não fazia questão de esconder o peso que eu era para ela. Eu já estava muito cansada dessa vida. Tive a minha experiência de quase morte há cerca de 5 anos, quando ela tentou contra a própria vida na casa de banho. Fiquei inconsciente por cerca de 2 a 3 minutos. Sei disto porque estava a tocar uma música de fundo e foi o tempo que passou da música quando eu acordei. A corda quebrou e eu pousei no chão, mas fiquei inconsciente e vi uma luz branca brilhante. Senti minha alma levitar para fora do meu corpo e ir em direção à luz. Foi pacífico, sereno e senti-me feliz, mas não durou muito, e quando dei por mim, senti que a minha alma tinha sido fisicamente empurrada de volta para o meu corpo. Depois acordei e não consegui ouvir durante minutos. Só depois de recuperar a audição é que percebi que estava a tossir. Mesmo tentando tirar minha própria vida, a experiência me deu alguma esperança de que assim que passamos, haja paz. Muito obrigado por ler a minha história. Eu que agradeço, espero que você esteja bem e que você possa viver, agradecer a Deus por cada dia, mesmo com as dificuldades, mas a vida é uma dádiva. Agora vamos para o próximo relato, que é da Mariana, de Santa Catarina. Olá, Iris, muito obrigado desde já. Espero que você possa ler o meu relato. Já estou lendo. Quando eu tinha 4 para 5 anos, eu estava muito doente, de cama. Eu realmente estava muito doente, com febres chegando a 41 graus. Mamãe diz que cheguei até a 42. Lembro-me de ser baixado
para uma banheira de água fria, minha mãe tentando freneticamente baixar a febre. Eu tinha alucinações da mesma coisa quando minha febre ficava alta. O teto começava a balançar para frente e para trás, como um elástico, e ele começava a descer sobre mim. Eu ficava chorando e pensando que seria esmagado. Olhando para trás agora, provavelmente foram convulsões. Também vomitava a cada hora ou menos. Quando meu estômago não tinha mais nada, então o vômito era só um muco amarelo. Minha mãe me levou para o hospital, vendo que eu estava me preparando para morrer. Eu era pequena e meu corpo havia aguentado tudo que podia. Fui imediatamente levada para o pronto-socorro, para uma cama no pronto-socorro, e a sala estava ocupada com a equipe médica correndo ao redor. Eles estavam fazendo perguntas à minha mãe, enquanto ela me observava, parecendo preocupada e tentando não chorar. Eu me sentia tão cansada que só queria dormir um pouco. Lembro-me de dizer a todos que estava me sentindo muito melhor. Os sons na sala começaram a obter um eco vazio. Eu só queria fechar meus olhos, então fechei. As vozes na sala continuaram a ecoar. De repente percebi que meus dedos estavam tocando os pés da cama. Eu pensei, uau, eu sou uma garota muito grande. Eu me senti muito orgulhosa. Abri os olhos para olhar e quando fiz, estava olhando para mim mesmo. Eu me via deitada em uma maca. Eu estava azul. Meus olhos eram lâminas. Haviam pessoas ao meu redor trabalhando freneticamente. Mamãe estava chorando enquanto olhava. Eu não estava chateada ou com medo. Um pouco confusa. Eu sabia que não tinha um corpo. Eu me sentia parte de tudo e de todos. Eu me movia para cima e podia ver outras salas. Posteriormente, detalhei conversas que não havia como eu saber. Saí do hospital e continuei subindo. Comecei a navegar no tempo. Eu vi eventos em minha curta vida. Posteriormente, detalhei coisas que ocorreram antes mesmo de eu poder falar. Não houve perguntas ou incógnitas. Não houve medos ou preocupações. Comecei a derivar em direção a uma luz. Foi bonito, era lindo. Eu queria tocá-la. De repente, ouvi um estouro. Parecia que eu estava presa a um cabo e alguém o agarrou e me puxou para baixo. Eu desci quase que instantaneamente. Depois disso, tudo ficou nebuloso. Obviamente, melhorei e fui para casa. A experiência me moldou de muitas maneiras. Eu sei que existe um lugar para onde vamos quando morremos. Estranhamente, ainda temo a morte. Não consigo entender por quê. Então, essa é minha experiência de quase morte. Espero que dê esperança a alguém.